Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, e o versículo de número 7. Diz a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Podemos ler todos juntos? Somente a parte A do versículo de número 7, até o ponto e vírgulas. Vamos lá, toda a igreja? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Glória a Deus. Vira a página da sua Bíblia e vamos ler na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, e o versículo de número 18. Primeira epístola de João, capítulo 2, e versículo 18. Diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Podemos ler só a parte A, filhinhos, é já a última hora, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Agora não me tenha como imprudente, nós vamos ler o 4 e o 7 da primeira Pedro de novo, só a parte A, e vamos emendar com 2 e 18 a parte A. Nós vamos ler, já está próximo o fim de todas as coisas, e vamos complementar, filhinhos, é já a última hora. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá, pessoal da mídia aí, agora, entenderam? Vamos lá, 4 e 7 primeiro. 1 Pedro 4 e 7, acho que quase que está até para falar de cor, né? E já está próximo o fim de todas as coisas, e vamos emendar, filhinhos, é já a última hora. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Maravilha, podeis assentar, queridos. Observe que as duas afirmativas são muito parecidas, são quase similares. Ambas afirmativas foram ditas pelos apóstolos de Jesus, uma pelo apóstolo Pedro e outra pelo apóstolo João. O nome do livro já está dizendo, a 1 Pedro 4 e 7 é o apóstolo Pedro que está afirmando que já está próximo o fim de todas as coisas. Enquanto João parece que está dizendo a mesma coisa, mas durante a mensagem nós vamos entender que há diferença entre a afirmativa de Pedro e a afirmativa de João. Antes, permita-me dizer para os irmãos que o fim do mundo, ele é tema de discussões em todo o mundo, em todos os tempos, em todas as épocas. Já no livro de Salmo, de número 39, e o verso de número 4, olha o que o salmista está expressando, dizendo, o salmista Davi, Salmo 39, 4, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto frágil sou, ou quanto sou frágil. Davi está falando da fragilidade humana, Davi está falando da limitação humana, Davi está expressando a preocupação com o fim de todas as coisas. O homem mais sábio que teve nessa terra, Salomão, ele disse que é melhor o fim de todos os homens, ou seja, o fim das coisas, está lá em Eclesiastes 7, é melhor do que o início. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 2, o profeta Ezequiel, no capítulo 7 do seu livro,
ele está fazendo uma afirmativa: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Jesus, do seu ministério terreno, em Mateus 24, e é o mesmo texto com algumas minúcias nas declarações, Marcos 13 e Lucas 21, nós vemos a preocupação dos discípulos, depois de Jesus olhar para o templo grandioso de Herodes, e dizendo: está vendo todo este templo bonitão aqui? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus está dizendo do acontecimento futuro, e era aproximadamente no ano 27 depois de Cristo, quando Jesus disse isso, e de fato, algumas décadas depois, do ano 70, Jerusalém foi invadido pelo Império Romano, o templo realmente foi destruído, e os discípulos então, ao lado de Jesus, no Monte das Oliveiras, eles demonstram essa preocupação e perguntam para Jesus: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta era a preocupação daqueles que andavam com Jesus. Eu estou dizendo de início que a preocupação sobre o fim do mundo, a preocupação sobre o fim de todas as coisas, isto permeia durante séculos a vida de todo ser humano, e a Bíblia tem a resposta sobre o fim de todas as coisas. A Bíblia nos dá a resposta. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 13, e o versículo de número 11, ele disse: dito isso, que é conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé. Dito essas referências bíblicas, eu encerro essa introdução reafirmando os dois versos que nós lemos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, ambos, e nós lemos aqui nesta noite, está dizendo sobre o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Pedro está dizendo, e João está afirmando isto há mais de 19 séculos atrás. João já está afirmando, os escritos de Pedro e de João, está dizendo que estamos na última hora. Mas eu quero falar em alto e bom som nesta noite, para os irmãos, que enquanto muitos estão perdendo noite de sono, com as fake news, um dos vídeos nas redes sociais com mais visualizações, são os vídeos sensacionalistas, que fala sobre o fim do mundo. Papa morre, estabelece outro Papa, reino vem e reinos vão, presidentes da repúblicas, líderes mundiais, eles são elevados ao poderes e perdem poderes, e tem aqueles que é por falta de conhecimento da palavra de Deus, das escrituras, porque a única coisa que destrói o ser humano é a falta de conhecimento, acaba ficando apavorado. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer que a mensagem bíblica sobre o fim de todas as coisas, sobre o fim do mundo, ela não é para nos aterrorizar, ela não é para nos trazermos medo, ela não é para gerar medo nem terror no coração de ninguém, principalmente dos salvos. A mensagem do fim do mundo e do fim de todas as coisas, ela é uma mensagem de esperança, ela é uma mensagem que enche os nossos corações de alegria, se não, pelo menos precisa ser que enche os nossos corações de alegria. A mensagem do fim do mundo é uma mensagem de esperança, de fortalecimento da nossa fé, é uma mensagem de ânimo para a nossa alma, para os nossos corações, para o fortalecimento, porque sabemos biblicamente que o fim de todas as coisas se iniciará, o início do fim se dará com a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é uma realidade, a volta de Jesus é uma verdade, aleluia. E poderia falar aqui de tantos dos sinais, mas não é o meu alvo nesta noite, sobre a volta de Jesus, que Jesus virá para buscar a igreja, mas daqui a pouco vou dizer mais sobre esses sinais, mas já estou inicialmente dizendo que este mundo que está
cada dia indo de mal a pior. O mundo em todas as esferas está pronto a sofrer um colapso, tanto no aspecto da natureza, no aspecto político. Não existe crises mais precedentes dos últimos anos. Só para os irmãos terem ideia, durante os 100 anos do século XX, dos anos 1901 até os anos 2000, aconteceu mais terremoto neste século do que em toda a história, época, juntando toda a história da humanidade junto, não dá o tanto de terremoto que aconteceu apenas no século 20. Tudo isso é sinal da volta, da vinda de Jesus. Isso tudo está sinalizando, é o Senhor sinalizando sobre a sua volta. O mundo, não há dúvida, que mais cedo ou mais tarde entrará em colapso, e as pessoas estudiosos, cientistas, os que aprofundam, sabem da realidade do mundo, fica sem saber o que fazer, mas pode perguntar para o crente que mal sabe ler, que ele sabe disso, que isso realmente vai acontecer, mas é uma mensagem de esperança, e ele dirá para você: antes que o mundo se acabe, Jesus vai arrebatar a sua igreja, aleluia. Antes que o mundo entre em colapso, a igreja será arrebatada. O início do fim se dará com a volta de Jesus, aleluia. Verdade é que este mundo vai acabar, verdade é e seja dita, que se Jesus demorar mais de 100 anos para voltar, o nosso fim, nesse corpo terreno, mortal, corruptível, aqui nessa terra, também vai chegar o fim. E eu digo isso com muita alegria, dizendo: o mundo acabará, o nosso fim neste mundo chegará, mas tem um porém, mas tem um entretanto. Existe um povo nesta terra, aleluia, que eu sou parte dele, eu não sei você, que eu sou parte ativa, não sei você, chamado Igreja do Senhor, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Este povo chamado igreja, esta instituição que já está nessa terra por quase 2000 anos, ela não vai sucumbir junto com este mundo, ela não vai chegar ao fim. Por isso eu digo: o mundo acabará, mas a igreja não, a igreja triunfará, aleluia. Repito, o mundo vai acabar, mas a igreja triunfará. Quem recebe essa palavra, quem crê que a igreja vai triunfar? Quantos creem que vai triunfar? Porque tu é a igreja. Eu estou dizendo que a igreja vai triunfar. Você triunfará juntamente com a igreja. Tu alegra com essa palavra nesta noite? Pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Aleluia. Estou dizendo igreja, não a igreja denominacional, não a igreja CNPJ, eu estou dizendo uma igreja do arrebatamento, a Assembleia dos Santos, que em Hebreus capítulo 10 está dizendo, a igreja é invisível, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O nosso corpo físico pode até deteriorizar aqui com o passar dos tempos, ninguém dificilmente vai passar, todos nós, daqui 100 anos, repito, não estará mais aqui, dificilmente alguém passa de 100 anos, a Bíblia mesmo diz, foi dito por Moisés, que viveu 120 anos, mas ele escreveu que os anos dos homens aqui na terra é de 70 a 80 anos, o que passa disso é cansaço, é enfado e canseira. Nós somos frágeis, nós somos limitados, mas esse povo chamado Igreja do Senhor, nem a morte rouba a esperança dele, nem a morte rouba a alegria deles. Oh glória, sabe por quê? Porque temos a promessa, e Paulo escreveu a igreja de Tessalônica, capítulo de número 4 da sua primeira carta, e o versículo de número 16, Paulo disse os seguintes termos: não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes, como os demais, que não creem no Senhor. Por que, Paulo? Não precisa de ficar ignorante acerca dos que dormem no Senhor, nem entristece como os demais que não têm essa esperança. É mesmo, Paulo? Sim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. A mensagem, eu estou dizendo que a mensagem do fim do mundo não é para nos aterrorizar, não é para tirar a paz, ela é uma mensagem consoladora.
consoladora, ela é uma mensagem confortadora, é uma mensagem animadora, é uma mensagem de esperança. No mundo onde se vivemos sem esperança, crises sobre crises, sem precedentes, dificuldades acima de dificuldades, falta de justiça social, falta equidade, falta a boa distribuição de renda do nosso país e em todo o mundo. Já é comprovado que o tanto de comida que se joga fora diariamente dá para acabar com a fome do mundo, mas os homens tomados pela ganância, tomados pelo egocentrismo, pelo egoísmo, enquanto tem uns que têm demais, outros estão padecendo fome. Esta é a realidade do mundo: fome, guerra, brigas por poderes. Agora a tendência da terceira guerra mundial, qual é? É de bombas atômicas, bombas nucleares, que se ameaçam uns aos outros. Esta é a realidade do mundo, onde nós olhamos com os olhos carnais. O que bate no homem natural que não conhece a Deus, o que está fraco na fé, é desespero, falta de esperança. Mas nesta noite de domingo, a minha mensagem é de esperança para você, irmão. Igreja do Senhor, continue servindo a Deus, continue fiel, continue orando, continue buscando a presença de Deus. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda, e deixa o imundo se plantar, se enrolar na imundície cada vez mais. Deixa aquele que é injusto fazer injustiça ainda. Ficamos fiéis ao Senhor, porque o dia da prestação de contas virá para todos. O dia de prestação de contas virá para todos. Naquele dia da prestação de conta, a igreja do Senhor, que geralmente aqui neste mundo, perseguida como em alguns países, mortos como em alguns países, ainda hoje no século 21, e a mídia mundial, o mundo estão em silêncio, de olhos fechados para a perseguição dos cristãos em boa parte do mundo, em muitos países no mundo. Enquanto o mundo está de olhos fechados, a igreja continua sofrendo, mas continua fiel. Então uma coisa, continua de cabeça erguida, marchando para o céu. No dia da prestação de conta, em todos vão dar conta diante de Deus. A igreja não será julgada, a igreja estará entronizada juntamente com Jesus. Eu gosto daquele hino antigo, salvo engano é da irmã Lauriette, que canta: no grande dia do arrebatamento, só a igreja permanecerá de pé. Cairá o mundo, cairá poderes, cairá todos, mas a igreja estará de pé. A igreja triunfará. Eu estou dizendo nesta noite uma mensagem de esperança para alegrar o seu coração, dizendo para ti inicialmente nesta noite, povo de Deus, igreja do Senhor, nesse dia de prestação de contas. Está vendo? Esses roubos que acontecem nos dias atuais aí, como os mais recentes agora, roubaram os velhinhos, dos nossos velhinhos aí, aposentados do INPS. Preocupa não, vai chegar o dia, eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Cada roubo de cada centavo descontado na conta dos aposentados, cada merenda roubada da escola das nossas crianças, cada dinheiro desviado para o bel prazer próprio, todos estes homens corruptos da política, que hoje manda e desmanda, e não tem quem dá o jeito. Eu estou dizendo, haverá o dia que eles vão ter que prostrar diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, vão ter que dar conta, porque Jesus será o rei de toda essa terra. Quem pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Aleluia. A tendência do mundo não compensa ser fiel. A tendência do mundo não vale a pena servir a Deus. Mas eu estou dizendo, vale a pena. Vale a pena. Permaneça fiel. Tu é a igreja do Senhor. Tu é lavado, remido o sangue do Cordeiro. Permaneça. O mundo acabará, mas nós vamos triunfar. O mundo acabará, mas a igreja triunfará. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Só você que é a igreja. Só você que é a igreja. Levante a sua mão. Tu pode levantar a sua mão. Por 10 segundos eu vou continuar pregando. Tu pode glorificar o nome do Senhor. Tu pode exaltar o nome do Senhor. Tu pode alegrar nesta noite, porque o dia do triunfo vai chegar. O dia do triunfo chegará. O dia do triunfo chegará. Aleluia.
Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa. Quantos crê? E que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Quantos têm essa esperança? Levante a tua mão e cante glória. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Mais uma estrofe, cante. Quando o céu for enrolado. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar. Passarão a terra e o Mas mar. permanecerá Jesus. Permanecerá Jesus. Que Meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. o Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. A volta de Jesus é o início do fim de todas as coisas. Qual que é a diferença de Pedro dizendo que está próximo o fim de todas as coisas, com a afirmativa de João: filhinhos, é já a última hora? Simples. Pedro está falando de aproximidade. Lembrando que Pedro escreve a sua carta entre a década de 60 depois de Cristo. Pedro, então, quando está falando próximo fim de todas as coisas, está falando num aspecto quantitativo. Existem duas vertentes que nós aprendemos sobre o tempo. O primeiro tempo, que todos nós sabemos, representado pela palavra cronos, uma palavra grega. O que significa a palavra o cronos? Cronos, a palavra cronômetro vem de cronos, é o tempo literal, é o tempo quantitativo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e assim milênios. Então quando Pedro está dizendo, a afirmativa de Pedro que o fim está próximo, ele está dizendo num aspecto do tempo cronos. Ele está falando então que, confirmado por o que Paulo disse em Romanos 13:11, eu já citei aqui nesta noite, que quanto mais o tempo passa, mais perto estamos da volta de Jesus. Esse é a linha do tempo do cronos, natural, do aspecto quantitativo, do aspecto de minutos. Agora existe uma outra vertente do tempo, que é chamado tempo profético, que esse pode ser exemplificado biblicamente pelo tempo chamado Kairos. Qual que é o tempo Kairos? O Kairos fala do tempo oportuno. Kairos não fala de calendário, não é do relógio. O relógio fala, é o Cronos que fala do relógio e do calendário.
O kairos fala do tempo oportuno, qualitativo, fala do momento certo. Antes de eu falar do tempo kairos, permita falar um pouco mais do tempo cronos. Observe o que Pedro escreveu, eu quero deixar bem claro, ele escreveu há mais de 19 séculos, na década de 60 depois de Cristo. Quando Pedro escreve essa carta, possivelmente Jerusalém ainda nem tinha sido destruído, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Quando Pedro escreve, o templo ainda com certeza não tinha sido ainda destruído, e ele já está falando da proximidade, porque a igreja primitiva, já no primeiro século, já esperava a volta de Jesus. Citei aqui agora há pouco, 1 Tessalonicenses 4,16, olha a expressão de Paulo, quando está falando sobre a ressurreição dos mortos, e sobre a volta de Jesus. Paulo está dizendo, nós que estivermos vivos, imagine, Paulo estava esperando a volta de Jesus ainda por aqueles dias, e já se passou aproximadamente 1998 anos, porque toda a maioria dos biblistas estudiosos chega à conclusão que o ano em que Jesus morreu, foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitou e foi assunto ao céu, foi no ano 27 depois de Cristo. Se nós estamos no calendário atual, 2025, então exatamente 1998 anos, que Jesus foi assunto ao céu, deixando a promessa de voltar para buscar os seus discípulos, como todos nós sabemos, para buscar a igreja do Senhor, e já se passou 1998 anos, Jesus ainda não voltou, mas a mensagem de Pedro, ela é viva. A mensagem de Pedro aqui nesta noite, ela ainda não tem data de validade, e já vou dizer porque, dentre tantos sinais, porque Jesus não falou o dia, e nem a hora que ele voltaria, mas quando você estuda, olha para mim, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, que são o sermão profético de Jesus, quando Jesus dá vários sinais da sua volta, todos esses sinais já se cumpriram, tanto nesses capítulos, é o mesmo sermão profético, só que um escrito por Mateus, outro por Marcos e outro por Lucas. Então segura aí, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ali é o próprio Jesus falando dos sinais da sua vinda. Ele fala sobre falsos profetas, é o que mais tem. Ele fala sobre falsos cristos, muitos dirão, eu sou Cristo. Ele fala sobre guerra, ele fala sobre fome, ele fala sobre terremoto, ele fala sobre todos esses sinais, e tem um sinal especial, que Jesus fala no sermão profético, que há 100 anos atrás, preste atenção nisso, que há 100 anos atrás, ele ainda era tema de discussão, que ele ainda nunca tinha se cumprido, mas se cumpriu há 77 anos atrás. Observe o texto em Mateus capítulo 24, em Marcos 13, em Lucas 21, quando Jesus fala sobre a figueira. Jesus está olhando, dizendo, olhai pois para a figueira, quando veja que ela está florescendo, sabeis que está próximo o verão. Jesus está falando do florescer da figueira. É claro que há discussões teológicas, mas eu estou dizendo a nossa linha pentecostal. Permita para você se alegrar e glorificar o Senhor nesta noite. A figueira que Jesus falou, principalmente como Mateus menciona, e Marcos e Lucas, o florescer da figueira, o símbolo da figueira na Bíblia está falando da nação de Israel. Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e até 77 anos atrás não existia, os judeus não tinham o seu estado independente. Foram mais de 18 séculos, mais de 1800 anos, o estado de Israel riscado do planeta Terra, mas em 29 de novembro de 1947, pelo voto do brasileiro Oswaldo Aranha, Israel então passou a ter o seu espaço geográfico novamente, tornou país novamente, foi declarado essa independência, o voto foi em 29 de novembro de 1947, em 14 de maio de 1948, essa semana agora, foi aniversário de Israel,
14 de maio de 1948, Israel tornou um Estado independente novamente. Então, ali é o cumprimento da profecia que Jesus falou: olhais para a figueira, quando veste que ela está florescendo, sabei que está próximo o verão. A figueira é Israel, é a profecia se cumprindo. Israel está voltando a ser nação novamente. É o maior dos maiores sinais do cumprimento da volta de Jesus, porque Israel voltando a ser país é também o cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 37. Lembra o vale de ossos secos, que estava não seco, mas sequíssimo, e Deus então o levantou pelo profeta e fez dele um poderoso exército. Aquele exército representa a casa de Israel. Oh meu Deus, aqui está falando, meu irmão, tanto a restauração política de Israel, porque a espiritual se dará em sua plenitude apenas depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, mas já é o início, previsto um dos maiores sinais, que o que faltava se cumprir para a volta de Jesus, já aconteceu há 77 anos atrás, fez agora essa semana, quando Israel tornou-se Estado independente. Então, quando Pedro está dizendo, está próximo o fim de todas as coisas, ele está falando do tempo cronos, ele está falando do tempo, minutos, dias, horas, anos, e isso vem acontecendo, e aconteceu ainda mais agora, com a restauração da nação de Israel. Você tem dúvida que é Deus que está nesse negócio da restauração de Israel? Escute o que eu vou dizer agora, preste atenção e tire as suas conclusões. O que eu vou dizer agora, bem verdade é que antes desse acontecimento, há 100 anos atrás, tinha até estudiosos bíblicos que desacreditavam que Israel poderia voltar um dia a ser nação, mas a coisa era tão de Deus, porque escute, Israel tornou um país independente 14 de maio de 1948. Observe, para quem veio aprender a palavra de Deus essa noite, olha só, como que Deus está nesse negócio. Um dia depois, no dia 15 de maio de 48, começou o início. Sabe essa guerra que se arrasta até hoje, entre árabes e judeus? O primeiro dia dessa guerra começou um dia depois de Israel tornar-se Estado independente. 15 de maio de 1948, juntou o Egito, a Jordânia, o Líbano, o Iraque e um outro país aqui que fugiu aqui agora, Egito, Jordânia, Líbano, o Iraque contra Israel. 5 países contra um, e essa guerra começou 15 de maio, a guerra foi em maio de 48, em junho de 48, julho e agosto, a ONU pediu cessa-fogo, parou um pouquinho, ela retornou, setembro, outubro, e foi até março de 1949, 5 países contra Israel apenas. Quando você já se viu isso? 5 países contra um, era para eles ter massacrado Israel. Sabe o que aconteceu? Tu pode pesquisar depois no Google, para ver o que eu estou dizendo aqui é verdade. Isso ninguém quer divulgar, isso ninguém quer dizer, porque está falando do cumprimento da palavra de Deus. Então você não vê nas mídias tradicionais, não. Tu tem que pesquisar para aprender sobre isso. Isso você não aprende na escola dessa forma, não, jovem. Tu tem que pesquisar para ver que a palavra de Deus se cumprindo. O que aconteceu? Israel não apenas, em menos de um ano, não apenas resistiu o ataque desses 5 países, como venceu a guerra e ampliou ainda mais o seu espaço geográfico. Aleluia, tanto que ficou para os árabes, esse dia 15 de maio, é chamado para eles o dia da tragédia, porque eles perderam a guerra, e foram mais de 700 mil árabes, o maior êxodo de todo o tempo, espalhado pelo mundo afora. Israel saiu vencedor. Isso tem que alegrar o nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Não importa qual que é o teu problema, não importa qual que é a tua dificuldade, não importa quem está contra ti. Eu lembro do que Paulo falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Pode levantar quem for, mas se Deus está do lado, Deus está do lado da nação de Israel, porque está começando a cumprir as suas promessas para a volta de Jesus na nação israelense. Oh, glória a Deus. Foram 5 países contra eles, perderam a guerra. Todos nós sabemos, em 1967, de 5 de junho a 10 de junho de 1967, é a famosa chamada Guerra de 6 Dias. Foi nesta época que Israel, que os judeus, novamente, depois de
séculos e séculos, tomou posse de Jerusalém como capital novamente. Claro que o período, a parte religiosa, ainda está no poder dos muçulmanos, mas no aspecto político, já é o início do cumprimento da palavra de Deus. É o início de Deus está dizendo com esses acontecimentos, e muitos de nós estamos dormindo, não estamos atentos para isso, mas é Deus dizendo: o Jesus está voltando, Jesus está voltando, a promessa do arrebatamento é uma verdade. Oh glória, eu estou com meu corpo arrepiado aqui, eu sinto graça de Deus, porque essa mensagem não pode ser excluída, essa mensagem tem que estar viva nos nossos corações e na nossa mente. A volta de Jesus é uma realidade. Quantos alegram por isso, pode glorificar o nome. Aleluia, aleluia. Eu estou falando dos sinais, no aspecto cronológico, de tempo, está mais próximo. A mensagem de Pedro é: o fim de todas as coisas está próximo. E eu estou falando, verbalizando e provando que no aspecto do tempo, está sim mais próximo. O último sinal de que Jesus falou no sermão profético, que ainda não tinha se cumprido, que é da figueira, que é de Israel, voltou novamente, já há 77 anos, aleluia. Agora permita-me de falar, e já encerro, sobre a diferença da declaração de Pedro. Pedro disse: já está próximo o fim de todas as coisas, enquanto João está dizendo: filhinhos, é já a última hora. Vamos lá, dá para você dizer: Pedro disse, já está próximo. Vamos lá, Pedro disse, de novo, Pedro disse, enquanto João afirmou. Parece similar, parece sinônimo, mas qual a diferença? Pedro está falando de proximidade, Pedro está falando do tempo do cronos, de segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos. Agora João está falando do tempo profético, João está falando do tempo kairos, porque enquanto o cronos fala de tempo que vai andando, de quantitativo, o kairos fala do qualitativo, fala do tempo de Deus. No cronos temos os sinais da volta de Jesus como a figueira, mas o kairos, que fala o tempo qualitativo, o tempo oportuno, na perspectiva do kairos, do momento exato, que não é medido por calendário, que é o tempo de Deus. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você, no tempo, para você, de eu aplicar na tua vida nesta noite, para você dar uma glória a Deus sobre a diferença desses dois tempos. No tempo cronos, que é do tempo, você pode estar pensando: eu estou novo demais para viver as promessas de Deus, eu estou novo demais para receber de Deus. Você pode estar pensando: eu já estou velho demais, já passou o meu tempo. Esse é na visão do cronos. Agora, no kairos de Deus, não importa se tu é criança, adolescente, jovem, se tu está na terceira idade, quando Deus decide fazer, quando chega o tempo de Deus, Deus não depende do cronos, Ele trabalha no cronos, mas Deus, Ele age no kairos. O tempo é dEle, a hora é dEle, Ele age quando quer. Oh glória, tem alguém que está recebendo aí o que eu estou dizendo, tem alguém que está crendo o que eu estou pregando nesta noite. Não fique paralisado apenas no cronos, dizendo: já estamos no meio de maio, o ano já está indo embora, já estamos em 2025, não, creia no kairos de Deus para a tua vida. O tempo de qualidade é o tempo específico, é o tempo determinado por Deus, é o tempo qualitativo, é o tempo oportuno. Aleluia. Tem alguém que recebe essa palavra nesta noite? Levante a sua mão. Quantos creem que o tempo de Deus na tua vida chega? Quantos creem que o tempo de Deus na tua vida chega? O dos homens pode ter passado, mas o de Deus ninguém controla. Aleluia, aleluia, oh glória, oh glória. Por que que João, por que que o apóstolo João está dizendo: filhinhos, é já a última hora? Qual que é a diferença? Pedro está dizendo de tempo, cronômetro, João está falando do tempo kairos. Aí deixa eu só lembrar aquele que você já sabe, que Daniel profetizou, lá em Daniel capítulo de número 9,
do verso 1 ao verso 23. O profeta Daniel está orando por Jerusalém e pelo povo de Israel, confessando pecados e pedindo restauração. Enquanto Daniel está orando, diz a Bíblia, Daniel capítulo 9, o anjo Gabriel veio com a resposta de Deus, numa revelação profética, que abrange desde o retorno do exílio do povo do cativeiro da Babilônia, até o fim dos tempos. Presta atenção, qual que é a revelação que Daniel tem pelo anjo? Dizendo, Daniel, 70 semanas estão determinadas, e ali não é semanas de dias, é semanas de anos. Então está dizendo 70 semanas, ou seja, 70 semanas de anos. 70 vezes 7, a maioria aqui já sabe o que eu estou dizendo, estou só te lembrando para aplicar a palavra. O que está dizendo? Deus está dizendo pelo profeta, 490 anos está determinados para mim restaurar a nação de Israel. Quando que começa essa contagem? No ano 457 depois de Cristo. E até o ano 20, antes de Cristo, 457, até o ano 26, 27, que depois de Cristo, que é o ano da crucificação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, passou-se 483 anos. Então, se Deus determinou 483 para 490, falta quantos anos? Falta quantos anos? Você está com medo de falar que é 7? Falta quantos anos, igreja? 7 anos. Vou explicar de novo. Deus falou através de Daniel capítulo 9. Você que nunca ouviu falar nisso, você vai entender. 490 anos está determinado para me restaurar Israel. É promessa de Deus. As promessas de Deus falham? Não, jamais. Então começou a contagem. No ano 457 a.C., quando o povo volta para Jerusalém, restaurar Jerusalém. Até o ano em que Jesus é crucificado, morto, ressuscita e sobe para o céu, passou-se em 69 semanas, ou seja, 483 anos. Aí Jesus foi para o céu, beleza, e agora? Falta 7 anos para a profecia se cumprir, para restaurar Israel. Só que acontece, como Israel não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não reconheceu que Ele era o Messias, Deus parou o tempo. O relógio de Deus, profético de Deus, é a nação de Israel. Então, quando Jesus volta para o céu, o tempo foi parado. Só falta 7 anos para Deus restaurar Israel. Mas quando então vai voltar as contagens desses 7 anos, da última semana? Porque já passou 1998 anos, nós estamos em 2025. Quando vai voltar essa contagem? Quando a igreja for arrebatada para o céu. Lembra que eu estou falando desde o início? Que o arrebatamento da igreja é o início do fim. Diga comigo, o arrebatamento da igreja. Não, diga mais forte, você não jantou ainda não, nem eu. O arrebatamento da igreja é o início do fim de todas as coisas. Porque quando a igreja for arrebatada, vai voltar a contagem das 70 semanas. Serão 7 anos de bodas do Cordeiro com a igreja no céu, e 7 anos de tribulação aqui na terra. É neste tempo que Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. Agora, onde eu quero chegar aqui, e aqui eu encerro. Enquanto Pedro então está falando, o tempo está passando, não está próximo ao fim, João está dizendo, há quase 2000 anos atrás, já estamos na última hora. Passou 1998 anos, continuamos na última hora. Se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, profeticamente o tempo não andou, estamos na última hora. O relógio de Deus está parado para a igreja. Lembra quando Josué foi guerrear contra os amorreus? A noite estava aproximando, Josué orou, o que aconteceu? O sol deteve-se, para que Josué ganhasse a guerra. Na Bíblia está dizendo que o sol parou, todos nós sabemos que o sol não para, que Deus parou foi a terra, porque Deus nos entende na nossa linguagem. Então, e que dá lá prefigura, porque na Bíblia tudo diz água em Cristo, que dá lá prefigura, olha aqui para mim, a igreja aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra está em guerra. A igreja de Jesus vive no intervalo, se aqui até aqui cumpriu a semana de número 69,
E aqui, onde está esse aparelho aqui, vai iniciar a semana de número 70, não sabemos quando, com o arrebatamento da igreja. A igreja vive neste intervalo, entre a semana de número 69 e o início da semana de número 70. A qualquer momento Jesus vai voltar, e o relógio vai voltar a funcionar. Até que o relógio volte, o tempo está parado. Assim como Deus parou o sol para Josué guerrear, Jesus é o sol da justiça. Então parou o tempo para a igreja guerrear aqui na terra. Quando João está dizendo, é já a última hora, João está dizendo, o relógio profético está parado. Ou seja, em outras palavras, a igreja do Senhor está aqui na terra, mas ela não está numa coluna de férias. A igreja do Senhor está aqui na terra, mas ela não está passando o tempo, deixando a vida levar, a vida leva eu. A igreja do Senhor está aqui na terra, não está se divertindo no entretenimento. Precisa de ser claramente essa verdade na sua mente, igreja do Senhor. Nós estamos aqui na terra, mas estamos em guerra, lutamos contra o pecado, lutamos contra o sistema mudando, lutamos contra o diabo e os seus agentes, estamos em guerra neste mundo, o nosso sentimento é de guerra. O Senhor Jesus revestiu a sua igreja com o poder do Espírito Santo, para estar aqui na terra, é para lutar contra o mal, é para lutar contra o pecado, e nesta noite a palavra é de esperança, e é de despertamento. Desperta, igreja, estamos guerreando. Tem alguém que entende e recebe essa palavra nesta noite? Levante a tua mão. Só você que é soldado desse exército de Jesus. Quem não conhece Bíblia não importa para isso. Quem quer apenas status não está nem aí para isso. Quem está aqui envolvido com as coisas deste mundo, com entretenimento, não pensa nisso. Agora quem é cheio do Espírito Santo, quem é a igreja do Senhor, sabe a seriedade dessa mensagem, que está aqui nessa terra como igreja militante, mas não militando na política, não militando no mundo, nesse sistema mundano, não militando para ver quem que se dá melhor, está limitando aqui nessa terra contra o pecado, contra o diabo, contra o sistema mundano, e está anunciando, está ganhando almas para Jesus e dizendo, a volta de Jesus é uma realidade, Jesus está voltando. Aleluia, 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 louvado é o nome do Senhor Jesus. Estamos em guerra. Se estamos em guerra, jamais podemos perder o sentimento de guerra. A igreja não vive no Cronos, a igreja caminha no Cronos, mas vive no Kairos de Deus, no tempo oportuno de Deus, no intervalo da semana de número 69 e da semana de número 70. Então quem recebe essa palavra, levante a tua mão, que eu digo nesta noite, se encha do Espírito Santo, para vencer, para dizer não para a tentação, se encha do Espírito Santo, para dizer não para o pecado, se encha do Espírito Santo, para vencer o sistema mundano e o mundo, se encha do Espírito Santo, para ganharmos vida para Jesus. Nessa guerra nós não vamos perder, essa guerra não vamos perder para o pecado, nessa guerra não vamos perder os nossos filhos, nessa guerra não vamos perder os nossos jovens, nessa guerra não vamos ceder para a tentação. Jesus está voltando, até que Ele venha, vamos lutar, vamos guerrear, vamos vencer a guerra, vamos expandir o nosso território, vamos estender a nossa tenda, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos chutar a cara do cão, vamos ganhar vidas para o reino de Deus, porque Jesus está voltando. Fica de pé você que entende a seriedade dessa palavra. Sentimento de guerra. Aleluia, 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 oh glória,
Oh glória, o meu desejo é que, se pelo menos a metade, nós temos aqui hoje umas 180 pessoas, se pelo menos 90 desses que estão aqui, sair daqui despertado com essa mensagem dizendo: eu não estou neste mundo por um acaso, eu não estou aqui para passar o tempo, eu não estou aqui para envolver em apenas os meus interesses. Você despertar que tu é a igreja do Senhor, e que tu está aqui para guerrear contra o pecado e contra o mundo, que Deus conta com você, que a volta de Jesus é uma verdade, a volta de Jesus é uma realidade, e nós precisamos ter um sentimento de guerra, não podemos ceder, não podemos, nós precisamos de parar com as guerras internas, e lutar contra o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não é o irmão que sentou na minha cadeira, o verdadeiro inimigo não é a irmã que passou e não me cumprimentou, o verdadeiro inimigo não é o fulano de tal que não respondeu meu WhatsApp, o verdadeiro inimigo não é ciclano que me deixou de seguir no Instagram, o verdadeiro inimigo não é fulano de tal que foi para outra denominação, ou que desviou e saiu da igreja. O verdadeiro inimigo é o diabo, é o pecado, é o mundo, é Satanás. Vamos lutar com as armas certas contra o mal. Eu encerro dizendo: se não todos, quase todos já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Um pouquinho mais de som aqui para mim. Napoleão Bonaparte, o maior estrategista de guerras que já existiu neste mundo. Certo dia ele vira para os seus soldados, ele diz: a partir de hoje, tu não vai mais matar nenhum soldado inimigo. Não, a partir de hoje não é para matar mais soldados. É para fazer o quê? É apenas para ferir. Não atire na cabeça, não atire não arranca a cabeça, não atire no peito, atira no pé, atira nas pernas, fere eles. Mas por quê? Qual que é a lógica? Porque se matarmos, olha aqui para mim, porque se matarmos, isso é Napoleão Bonaparte falando, se matarmos um soldado, é um soldado a menos, mas se ferirmos um, será 5 soldados a menos. Sabe por quê? Porque 4 vão parar para socorrer o ferido. Você entende qual que é a estratégia do inimigo com essa história de Napoleão Bonaparte? Qual que é a estratégia nos dias de hoje? O inimigo não quer te tirar aqui da igreja, ele quer que você fique ferido e sangrando aqui dentro, se vitimizando aqui dentro, torcendo contra aqui dentro, vazio de Deus e sem se envolver em nada aqui dentro, ferido, porque outros vão parar por sua causa. Muitos param de guerrear, param de lutar e tira outros do combate também. Mas nesta noite a palavra de Deus diz despertamento para você. Se você está machucado, se você está ferido, tu és um soldado ferido, o Espírito Santo tem azeite, tem bálsamo para te curar nesta noite. O que tu não pode é abandonar a guerra, o que tu não pode é tirar outros de guerra, o que não podemos é parar de guerrear, é parar de lutar, porque Jesus está voltando. E até que Ele não venha, precisamos de guerrear, de lutar, de ganharmos almas para a vida, para o Senhor Jesus. Até que Ele venha, precisamos de armas para lutarmos aqui na terra. O Espírito Santo fala com crentes, com vidas nesta noite, que deixou a guerra, que abandonou a guerra, que abandonou a sua posição. Crentes que estão feridos, desanimados, o desânimo tem tomado conta, a tristeza do teu coração. Tu não consegue mais sentir a presença de Deus, tu não consegue mais crer nas promessas do Senhor, tu não consegue mais ser o crente que tu foi um dia. Mas nesta noite Deus está dizendo: alerta-te, desperta-te, porque estamos em guerra. Tem alguém que entende e recebe essa palavra nesta noite, a seriedade dessa palavra nesta noite. Estamos em guerra para lutar. Não vamos nos interter, não vamos nos distrair, não vamos nos interter
distrair com nada deste mundo. Vamos guerrear com as armas certas contra o inimigo correto. Sentimento de guerra. Jesus está voltando. Somos exército, soldado do exército de Cristo Jesus. Soldado do exército de Cristo Jesus. Jesus está vindo. E só você que crê nessa palavra e se posiciona como exército de Deus. Aleluia, aleluia. Deus tem renovo para a tua vida nesta noite. Deus tem despertamento para você nesta noite. Deus tem ânimo para você nesta noite. Deus tem ânimo para a tua vida nesta noite. Deus tem dizendo para você nessa noite: tu és um soldado dessa guerra, e eu não abro mão de você. Tu és um soldado nessa batalha. A igreja está em guerra, nós estamos em guerra. Jesus vai voltar para nos buscar, mas até que Ele venha, vamos guerrear, vamos guerrear, vamos guerrear, vamos lutarmos. Eu tenho orado nesses dias, eu tenho clamado, e eu estou dizendo: Senhor, repreende todo o espírito de desânimo, toda cegueira espiritual, toda acomodação, todo o conformismo, toda seta maligna humana que tem paralisado os soldados de Cristo. Crentes que falam que estão mal posicionados porque não abandonou a guerra. Mas nesta noite eu venho com a palavra de esperança e de confronto, porque a palavra do Senhor, ela conforta e confronta, ela confronta e conforta. Ela é uma mensagem de esperança para quem está desesperançoso, dizendo: a volta de Jesus não é uma realidade. Mas ela confronta também, dizendo: até que Jesus venha, guerreia, lute. Eu tenho aqui 1 minuto para terminar. Aleluia, louva ao Senhor com o hino aqui, Débora. E eu quero que você que recebeu essa palavra nesta noite, venha aqui na frente que eu quero orar por você. Você que quer entrar na guerra, você que quer entrar nessa guerra, você que quer lutar contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, venha rápido, venha jovem, venha moça, venha adolescente. Você que recebe essa palavra e quer entrar na guerra, venha, venha. Vamos estar orando nesta noite. Vem, pode vir aqui na frente aqui, ó. Aleluia. Venha. É noite que Deus está dizendo: entra na guerra, entra na batalha. Ele te enche do Espírito Santo, Ele te capacita. Aleluia. Tu não vai vencer, tu não vai ser vencido pelo desânimo, tu não vai ser vencido pelo desânimo. Não, o Espírito Santo te enche nesta noite, está dizendo: bora para a guerra, crente, bora para a guerra, porque Jesus está voltando. Vamos lutar. Eu não sei você, mas eu sinto a graça, eu sinto a unção de Deus, eu sinto o fluir do Espírito Santo aqui nesta noite, convocando os soldados para a guerra. Eu sinto o fluir do Espírito Santo nesta noite, convocando soldados. Olha só, já tem crente falando em línguas, já tem crente glorificando, já tem crente exaltando, pode cantar, já tem crente glorificando, já tem crente se derramando aqui. É crente que entende a urgência. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, isso. Glorifica, abra a tua boca, glorifica. Entra na guerra, irmã. Entra na guerra, meu irmão. Desperta do sono da negligência. Entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra. Na tua casa, no teu lar, pela vida dos teus filhos, da tua família. Entra na guerra, obreiro. Entra na guerra, obreiro. Estende a mão aqui, vamos orar. Obreiros, estende a mão, vamos orar. Olha aí, olha a glória de Deus. Entra na guerra. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar.
O Messias aguardado. Olha a crente entrando na guerra. Ele vem Em batalha. me buscar. Abra a tua boca, glorifica. Exalte o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Receba renovo de Deus agora. Volta a falar línguas estranhas. Entra na guerra contra o pecado. Entra na guerra em favor do teu lar. Entra na guerra em favor do teu casamento, da tua casa. Vai renovando, Jesus. Renova, Jesus. Olha aí, enche do teu Espírito Santo. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Recebe agora, seja cheio do Espírito Santo. Com a glória agora. que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Renova, Senhor. Faz o milagre. Eu ministro o milagre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Seja cheio. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus. Oh, meu Deus, olha aí, Jesus está enchendo. Jesus está enchendo. Jesus está enchendo. Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Escute. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Seja cheio do Espírito Santo. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Glorifica, abra a boca de glória. Glorifica, fale em línguas. Receba, seja cheio. Entra na guerra dessa noite. Messias aguardado, Seja cheio do Espírito Santo agora. vem me buscar. Seja cheio do Espírito Santo. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Jesus vai voltar. Seja cheio do Espírito Santo.
estamos em guerra. Irmão, abraça o irmão do seu lado e diga: estamos em guerra. Estamos em guerra. Pastor Tarcísio, estamos na guerra. Estamos na guerra. Estamos em guerra. Fala aí para irmão 2, 3 do teu lado: estamos na guerra. Estamos em guerra. Arabaxe lebaixo enelevarachai. Arabaque lebaixo enelevarache tenelebaço. Oh glória. Oh glória. E nessa guerra nós somos vencedores. Porque o Senhor do nosso lado nós somos maioria. Com Deus ao nosso lado nós somos maioria. Onde está alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Levante a sua mão. Ou você que já foi crente, está afastado e quer retornar. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Ou tem alguém que já foi crente, quer voltar, ou você nunca foi crente, quer entregar a tua vida para Jesus hoje, receber Jesus como seu único, como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém? Levante a sua mão. Alguém que quer retornar para Jesus hoje? Temos. Alguém que está afastado e quer retornar, ou você que está nos visitando e que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer entregar hoje a tua vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa? Se tem, se manifeste, queremos orar por sua vida. Eu acho que tem. Se tem alguém, venha. Você precisa de retornar para Jesus. Você parou no meio da caminhada, você abandonou a guerra, mas essa palavra te confronta nesta noite, dizendo: Jesus está voltando. Retorne para Ele. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Nós vamos orar por você. Jesus vai perdoar os seus pecados e te abraçar, te receber como filho novamente. Onde está a primeira pessoa? Temos alguém hoje que quer voltar para Jesus, receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida? Onde está você? Onde está? Temos. Nós temos que encerrar o culto, mas se eu fosse você, antes de ir embora, você então voltasse para Jesus. Vamos de pé então, queridos, e vamos estar encerrando o nosso culto. Estende a sua mão. Então que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas, doces consolações do nosso meigo amigo Espírito Santo, seja sobre os teus pensamentos, seja sobre os teus sentimentos, seja sobre o teu casamento, seja sobre a tua casa, o teu lar, teu local de trabalho, a tua empresa, aonde você trabalha, em tudo aquilo que te envolve. Tu tem uma semana próspera, abençoada, a melhor semana do ano. Hoje eu te ministro isso, e você que recebe, diga amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Homens posicionados amanhã, dê o nome aqui para o presbítero Cleito, diácono José Carlos.